Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores. Mais uma vez com vocês para o nosso programa Stop a Destruição do Mundo, conscientizando as causas psicossociais da destruição da Terra, da humanidade, da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e de tudo que nos cerca, e principalmente do nosso interior, da nossa felicidade. Então, Freud, Melanie Klein e mais especificamente Norberto Kepp desenvolveram a compreensão de como a inveja está presente nos principais problemas do ser humano. Inveja como sendo a atitude que o ser humano adota contra todo o bem, a verdade e a beleza que existe ao seu redor e que acaba afetando a si mesmo, ao seu próprio ser. Isso tudo está ligado ao narcisismo, à megalomania. Mas o problema da inveja, então, ela pode ser muito vista na destruição do planeta. Porque o ser humano, pela inveja, ele se torna muito voraz. Ele quer comer, engolir, pertencer, ser dono daquilo que ele tem inveja, daquele bem, daquele prazer, daquela beleza, daquela bondade, e toma uma atitude destrutiva com relação àquilo. Então, a atitude de querer, por exemplo, comprar muita coisa, comer muito, beber muito, tudo que nós fazemos com voracidade está ligado na base à nossa inveja. Então vejam aí essa frase para vocês se lembrarem que a inveja inconsciente, inconscientizada, destrói o mundo, porque leva ao consumir com voracidade. Eu falo inveja inconscientizada porque inveja está presente em todo o ser humano, no interior de todas as pessoas. Alguns veem, outros não. Então, qual é o país no planeta Terra que tem um maior consumo de energia, consumo de bens? Qual é esse país? Vocês adivinham? Então, vamos ver as estatísticas. Estados Unidos da América do Norte são os maiores consumidores, inclusive da energia do planeta. Da energia, da comida e de outras coisas. Portanto, a filosofia de vida, o pensamento, os hábitos e os valores dos Estados Unidos, do povo americano, é o de maior inveja, o que leva ao povo americano a sofrer uma série muito grande de doenças orgânicas, psíquicas e sociais. Então, essa inveja, essa voracidade, esse querer muito, está levando ao povo americano a ter menos saúde, a ter menos beleza. A obesidade já cresceu muito naquele país, mais doenças mentais, mais doenças orgânicas, e estão cada vez mais pobres atualmente. O povo americano sofre desse problema dia a dia. Mas Dr. Kepp costuma dizer, que nosso programa, que eu mesma trago dados muito tristes para os senhores, mas nem tudo está perdido. Nós temos muitos telespectadores que têm respondido favoravelmente à nossa campanha. E eu gostaria de ler aqui um recadinho do Otávio Augusto, que escreveu para a gente lá de Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes. Otávio Augusto tem 12 anos. Mas ele diz: isso não me impediu de tentar ajudar, pois esse mundo também é meu e eu tenho o dever de cuidá-lo. Já faço grupos na escola para conscientizarmos os alunos da minha escola. Quando vi na TV, me alegrei por existir mais gente que pensa positivo. Tá vendo que bonitinho? Assim como ele, centenas de pessoas estão aderindo à nossa campanha e eu gostaria de encorajá-los a dar continuidade a isso. Então, veja que quando se fala da necessidade de realizar o bem, de ter interesse pela vida da humanidade, os ecologistas são incríveis, Aquele Greenpeace, eles evitaram a morte de 600 baleias ultimamente, porque acompanhava as baleias, principalmente do Japão.
De maneira que existem heróis no mundo, muitas pessoas que estão tentando, né, elevar a humanidade. E eu acho que, principalmente no chamado terceiro mundo, que nem é mais terceiro mundo, está se tornando até o primeiro, existe um certo preconceito contra o dinheiro. Então veja essa frase que eu vou colocar aí. O dinheiro é fundamental, mas o que fazer com ele é a questão principal. Então, o dinheiro que eu falo, né, a riqueza, como Adam Smith falou, a riqueza do povo, da nação, depende que a nação exporte mais do que importa. De maneira que a nação que tem mais dinheiro é a nação mais rica. Então, o povo dessas nações ricas é que consegue, né, comprar o que precisa, se alimentar bem, desenvolver a cultura, ter boas escolas, etc. Agora, existe algo muito importante. É algo que até na Apocalipse, né, de João, fala que depois de um certo tempo haveria uma parousia no mundo, um reino de Deus. Então que a função do Filho de Deus, quer dizer, de Cristo, né, seria realizar o reino dele, o reino do Pai no mundo. Então esse é um assunto religioso, né? Mas nem todas as religiões falam que a função do cristianismo, portanto, a função dessa pessoa seria a de trazer para a humanidade novamente aquele paraíso que foi perdido. Então veja, como a gente poderia chegar a esse paraíso? Veja esse cartaz. Como realizar a parousia, o reino de Deus no mundo? Primeiro, realizar o bem ao próximo, o mais possível. Veja que uma pessoa, quando realiza o bem para uma pessoa, até existia nos Estados Unidos uma frase em que os jovens, principalmente os estudantes, né, pensavam assim: será que hoje eu realizei uma ação boa? Será que hoje eu fiz algo de bom para o próximo? E essa ideia não devia ser algo de bom. Nós deveríamos viver para o próximo, para o mundo. Então notem, se vocês forem, por exemplo, em qualquer lugar e derem uma boa gorjeta para a pessoa às vezes cai sentada. Como? Não, muito obrigado, Deus te acompanhe, etc. Por quê, né? Por que o ser humano que está mais afortunado, por exemplo, ganha melhor, não ajuda o próximo nesse sentido? Então veja em segundo lugar o que eu escrevi. Pagar bem aos que trabalham. Então, essa questão, até no sistema atual, né, capitalista, eles acham que o lucro vem do trabalho que é explorado do próximo. Pagar o menos possível para ter o maior lucro possível. E não que o indivíduo que ganha pouco trabalha pouco também. Ele, assim, vamos dizer, sem perceber, ele sabota o trabalho. Porque ele não quer, afinal de contas, ser um escravo do semelhante, né? Aquela exploração do homem pelo homem. De maneira que a pessoa que ganha bem é uma pessoa que produz mais, é uma pessoa que é mais reconhecida e que também vai ser mais útil para a sociedade. Veja em terceiro lugar. Cumprimentar a todas as pessoas acessíveis. Então, se cumprimentar quer dizer, é no sentido de acolher as pessoas acessíveis, as pessoas boas, as pessoas que têm, assim, uma atitude simpática com o mundo. Então, é importante, né, o advento da parousia através do estímulo às pessoas de valor. Veja a observação. Desenvolver sentimentos e pensamentos bons sobre os outros. Isso é importante para a gente realizar a parousia. A questão do pensamento bom, se, por exemplo, o indivíduo pisa no carro do senhor que está me assistindo, então não devia xingar, né?
ficar enfesado, quer dizer, pisar no calo de um modo assim psicológico. Mas devia, assim, até perdoar a pessoa e deixar por isso mesmo. Não Agora, precisa dar outra face no sentido literal, né, Dr. Keller? agora, eu gostaria de mostrar uma pessoa que fez uma revolução muito grande no cristianismo. Veja quem é. Calvino, no século XVI. Calvino era suíço, né? Então, Calvino, ele começou a mostrar que o dinheiro, que as riquezas não eram, assim, inimigas de Deus. Quando Nossa Senhora aparece aí nessas aparições, ela não aparece maltrapilha com andrajos. Ela aparece até bem vestida, brilhante. Então, Deus tem toda a riqueza, e essa riqueza é para o ser humano. Então, veja, alguns seguidores de Lutero, mas principalmente o que Calvino falou. Veja lá. O mundo não é corrupção e pecado, mas objeto de conquista. O trabalho, um grande dom divino. O cristianismo. Então, o cristianismo para o mundo e uma abertura da espiritualidade cristã. Compreende? Ele conseguiu, assim, dar uma ideia mais otimista, ou então uma ideia verdadeira sobre a função, né, do cristianismo. Os senhores notem que geralmente os países mais protestantes, né, do norte da Europa, que deram mais valor à questão do dinheiro, é por causa dessa orientação que eles receberam, né, dessa orientação do protestantismo. De maneira que existe uma ideia errônea quando Cristo falou que sobre aquele indivíduo rico, né, como é difícil o indivíduo rico entrar no céu. É difícil no sentido, não porque ele tem dinheiro, mas o que ele faz com o dinheiro. Então, o indivíduo pobre, que é apegado ao dinheiro, que é avarento, também é difícil de entrar no céu, compreende? Então, é importante ter uma ideia geral, né, do que Cristo falou. Cristo também nunca andou em andrajos, né? Pelo que se saiba, ele tinha uma aparência incrível, até falam que ele tinha uma aparência de uma beleza, de uma irradiação assim incrível. De maneira que a questão da parousia que o mundo está para entrar agora é muito dependente dos seres humanos aceitarem as riquezas que tem, inclusive o dinheiro, darem mais valor às riquezas e ao dinheiro que tem. Então já retornamos. Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. The cycle is centuries old. Man creates a sick society as he's increasingly sickened by it. Nosso trabalho tem a finalidade de recuperar a saúde mental das pessoas e a saúde até física das pessoas. In health, energy, education, economics, in every area of human endeavor, Analytical Trilogy disinverts the prevailing mindset and puts humanity on the right path again. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English?
o mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, o Dr. Keppe estava falando no bloco anterior a respeito da riqueza do ser humano, em todos os sentidos, inclusive no sentido do dinheiro, né? Que um reino divino vai ser construído com muita riqueza. Riqueza para todos, em abundância. Porque Cristo também já falava que ele veio para trazer a felicidade e a riqueza em abundância para todo mundo. Então aquela história sobre o Fausto, né, que o demônio promete riquezas e riquezas, depois ele tira tudo da pessoa e, evidentemente, Deus é o único doador de todas as riquezas. Mas temos também muitas riquezas que nós normalmente não aquilatamos. A gente já nasce pensando que todo mundo é dono, ou algumas pessoas são donas de determinadas coisas e que nós temos que pagar por elas ou não podemos usufruí-las. E muitas vezes esses bens são bens naturais. Por exemplo, nós não pensamos que o mundo, o planeta, suas florestas são nossas. Vejam aí. As florestas, por exemplo, elas, por acaso, elas estão pertencendo a determinados grupos que estão dizimando as suas árvores e a sua vida natural. Mas as florestas pertencem ao ser humano, a todos os seres humanos. E nós deveríamos cuidar disso com todo carinho, porque isso é uma grande riqueza que nos pertence. Veja aí outra riqueza que nos pertence que praticamente nós não temos conhecimento. A vida nos mares. A vida nos mares é de uma quantidade enorme de variedade, né? Variedade de comida para nós, enfim, isso pouca gente conhece. Outra riqueza é a vida nos ares, os pássaros, o ar que nós respiramos, a energia que nos cerca. Os alimentos nós temos que comprar todos os alimentos, mas os alimentos, a natureza, Deus forneceu de graça. E nós teríamos que cuidar melhor desta dádiva, não permitindo que se colocasse tantos poluentes, que se estragassem as terras onde se cultivam os alimentos. E também cuidado com experimentos genéticos, né? A energia do planeta pertence ao ser humano, a gente não deveria pagar por ela. A energia vem diretamente do Criador e o ser humano deveria poder usufruir dessa energia, assim como da água pura dos rios que estão sendo poluídos e das fontes e poluídos e explorados por pequenos grupos de pessoas vorazes e muitas vezes até desonestas, que estão sujando tudo isso e nos privando deste dom, dessa riqueza. Assim, os minerais, ouro, diamantes, pedras preciosas que deveriam estar enfeitando as nossas casas e as nossas cidades, e o próprio planeta Terra, que é esse maravilhoso planetinha azul que nos pertence e que nós deveríamos tomar propriedade dele, assumir essa propriedade e cuidar bem dele. Vendo esse aspecto psicológico, então como, por exemplo, endireitar o mundo? Veja esse cartaz que eu vou pôr aí. Nós deveríamos empregar todo o esforço para realizar um trabalho honesto. Então, a única maneira de endireitar o mundo, quer dizer, a única maneira de conseguir que o ser humano ele tenha a justiça e entre no caminho do bem, é conseguir que haja um trabalho honesto. Por exemplo, eu falei
outro dia que os Estados Unidos, com essa guerra lá no Iraque, eles consumiram 4 trilhões do PIB deles, do produto nacional deles. Então veja que trabalho assim, quer dizer, uma guerra, mesmo que a nação tenha interesse em vender armas, redunda num prejuízo fantástico, até mesmo econômico, e muito mais ainda, é claro, né? O povo que tem que ir lá para morrer, para matar os outros. Então, o trabalho honesto é fundamental para que qualquer nação tenha um enorme desenvolvimento. Em segundo lugar, veja... Proteger todas as pessoas que tentam melhorar a humanidade. Dá apoio, né? Porque existem grupos, existem indivíduos, né, particulares que fazem um esforço muito grande e que são reconhecidos, mas principalmente um tipo de orientação, né, escolar, um tipo de orientação universitária que queira levar o bem para a humanidade. Veja, em terceiro lugar... Denunciar as atividades anti-humanas de exploração. Bom, isso é evidente por si. Em quarto lugar... Desprezar todos os indivíduos e firmas que só desejam o lucro econômico. Veja a nota. Ou toda a humanidade se desenvolve no bem, ou toda ela perece no mal. Então veja, né, que existe muito falta de apoio às pessoas que querem produzir o bem, as pessoas que são, de fato, assim, empenhadas no aconselhamento bom, que são empenhadas no embelezamento das cidades, né? Empenhadas na ecologia para proteger os animais, as plantas, para proteger, enfim, a humanidade no seu caminho, assim, certo. E uma dessas pessoas que se empenhou, assim, totalmente, veja quem é. Nossa Senhora, Mãe de Cristo. Então, por que ela, né, teve, vamos dizer, a gente pode dizer que é a mulher mais amada que o mundo tem, né, até hoje. Então, no que ela teve tanto, assim, empenho? Veja o que ela fez. A Mãe de Cristo foi mãe da humanidade. Primeiro, ela não tem culpa original, portanto, ela é desprovida de inveja. Veja em segundo lugar. O sentimento de amor que ela tem, pensamento, a verdade e a ação perfeita, a estética. Porque é pela ação que o ser se desenvolve, né? A gente não pode falar como agora essa teoria das quantas, né? Que exploram tanto essa questão naquele livro Segredo, que o indivíduo consegue realizar o que ele pensa. Não é assim. Então, essa é uma ideia totalmente errônea do livro. Então, dá o princípio lá de atração, mas não dá o de repulsão, que é estudado, inclusive, por nós na questão energética. Então, é um livro que desnorteia a humanidade, acreditando que tudo vai melhorar assim por milagre, né? De repente melhora. Não é assim. É a ação do ser humano, a ação boa, é que vai mudar a face da Terra. E existe muita gente empenhada em realizar o bem agora. Veja em terceiro lugar. Exemplo para todos os seres humanos. Ela é o caminho para a humanidade. Todas as pessoas têm de realizar o caminho dela para chegar a Deus. Por que eu falo isso? Porque ela sendo imune, né, ao chamado pecado original, então um dia nós temos que nos tornarmos também, vamos dizer, de uma certa forma, superiores, né, à questão da inveja, diminuir a inveja, diminuir o narcisismo e diminuir também a megalomania, o máximo que nós pudermos. Veja aí esse dístico. O ser humano é o que ele faz. E um autor que deu um grande impulso para a humanidade no seu trabalho, veja quem é. Francis Bacon. Ele é do século XVI e século XVII, né? Veja o que o Francis Bacon realizou. Início do Iluminismo com Francis Bacon, século
XVI, início do século XVII. Primeiro, ele era contra o aristotelismo e o racionalismo da escolástica. Ele era contra o racionalismo só, né? E não contra a escolástica. Agora, dizem que Shakespeare não existiu. Foi ele que teve esse pseudônimo de Shakespeare e ele que escreveu, né, Otelo, Romeu e Julieta, as peças que hoje em dia pensam que foi lá um trabalhador, né, no teatro chamado Shakespeare. Mas ele usou o nome só. Então, quem deve ter escrito de fato essas peças foi o Francis Bacon. Veja em segundo lugar. Criou um método científico pelo contato com a realidade, a experimentação. Então, ele mostrou a necessidade de experimentar, a necessidade de ação para chegar a um ponto assim bom para a humanidade. Veja em terceiro lugar. Escreveu A Nova Atlântida pela Organização Econômica Social Justa. Ele queria, então, como Thomas More, né, que escreveu Utopia, realizar uma civilização perfeita. Ele escreveu este livro, A Nova Atlântida. Atlântida é aquela civilização assim, antediluviana, antes do dilúvio, que imagino que o mundo teve, né? Que houve uma guerra atômica, então essa Atlântida afundou. Então ele acha que pode ser renascida essa Atlântida. E eu acho que também pode ser renascida, porque se houve aqui na Terra uma civilização assim, então pode haver novamente. Veja em quarto lugar. Consequência, início da Revolução Industrial na Inglaterra, foi o despertar de uma nova civilização. Então, note que um homem só, ele que trouxe essa ideia do iluminismo, né? Um homem só conseguiu colocar o mundo, principalmente o mundo europeu naquele tempo, assim, no topo da civilização que o mundo teve. Uma vez eu falando com um monge, esse monge disse para mim, praticamente a liberdade, né, o livre-arbítrio, vamos dizer, uma prerrogativa essencial para o ser humano. Então eu falei, mas é uma pessoa, ela não pode, por exemplo, realizar o mal. Se ela realiza o mal, ela se prejudica aqui e no mundo do além. Então, todos os meus livros têm um laivo assim de liberdade, a libertação, etc., né? Por que motivo, né? Como esse aqui que é um dos primeiros que eu escrevi. Por que motivo, né? Então eu mostro que o indivíduo é livre para o bem e não para o mal. Então veja esse último dístico aí. Liberdade é o processo de se libertar do livre-arbítrio. Quer dizer, se libertar da vontade, né, doutor? Da vontade ruim, né? A pessoa não pode fazer o que ela quer. Ela deve ver o que ela deve fazer. E fazer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Então, retornamos na próxima semana para darmos continuidade ao nosso trabalho de conscientização. Até lá.